Olá, caras espectadoras e espectadores do canal Conformidade Fiscal. Bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Daniel Menezes, procurador da Fazenda Nacional e idealizador desse canal em que eu abordo temas relacionados à justiça fiscal e à conformidade tributária. No vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre a importância da conformidade tributária, do pagamento regular de tributos, para o bom desempenho dos negócios. Então, o vídeo de hoje é um vídeo para aqueles que se dedicam à atividade econômica sujeita à tributação, né? Aqueles contribuintes que não têm os seus tributos retidos na fonte, como a maioria dos trabalhadores, mas que precisam periodicamente declarar e pagar os tributos. E eu vou tratar no vídeo de hoje as vantagens e a importância de fazer isso corretamente para o sucesso do seu negócio. Então, se você tem uma empresa, se você desenvolve uma atividade econômica autônoma, né, em nome próprio, assiste esse vídeo, que eu acho que ele vai trazer aí uma visão bastante inovadora e super importante da questão da conformidade fiscal. Vamos lá. O título desse vídeo é bastante direto. Quer prosperar? Pague tributos. O que eu pretendo apontar aqui é que o correto pagamento de tributo é uma ferramenta de administração de empresas fundamental. Tá? Mas antes eu vou retroceder um pouquinho, vou explicar um pouquinho algumas outras coisas. Bom, o que eu quero lembrar aqui? Quando a gente fala de conformidade fiscal, a gente não está falando só em pagar tributos. Né? É claro que pagar tributos é um dos componentes da ideia de conformidade fiscal. Mas conformidade fiscal é mais do que isso, principalmente no sistema brasileiro, em que a maioria dos tributos que uma empresa paga são tributos, como a gente diz no jargão técnico, tributos sujeitos a lançamento por homologação. O que quer dizer isso? Basicamente, quer dizer que as empresas, né, os contribuintes empresariais, eles precisam, periodicamente, calcular quanto eles devem de tributo, recolher esse tributo. Então, o cara tem uma empresa, né? O contador da empresa vai lá, calcula quanto a empresa tem que pagar de cada um dos tributos naquele mês. Geralmente, os tributos são arrecadados mensalmente. Então, o contador apura lá quanto que a empresa tem que pagar de tributo naquele mês, emite as guias de pagamento, né? Guias de arrecadação de tributos federais, estaduais, municipais, emite as guias, o contribuinte vai lá no banco, paga aquela guia, né? E ao fazer isso, ele está ao mesmo tempo constituindo e extinguindo o tributo, né? E normalmente, depois de um determinado tempo, a cada 3 meses, ou se for Simples Nacional, todo mês e tal, mas de tempos em tempos, ele entra num outro programinha, preenche uma declaração onde ele informa tudo aquilo que ele calculou que ele tinha que pagar, tudo aquilo que ele já pagou, eventualmente se tiver alguma diferença ele faz o ajuste, né? Paga um adicional ou se acredita para receber de volta, e assim ele conclui ali a atividade fiscal dele. Notem dessa breve explicação do sistema tributário nacional que eu fiz, que um dado fundamental para que a empresa, o contribuinte, possa calcular e pagar os tributos é a contabilidade da empresa. E isso é muito importante para o vídeo de hoje. A ideia de que a base da tributação é a contabilidade da empresa. Isso me lembra, acho que um dos primeiros vídeos que eu gravei para esse canal, em que eu falava, olha, a gente precisa lembrar que todo tributo incide sobre uma riqueza real, um fato que
manifestou uma riqueza. Não existe tributo sem uma riqueza correspondente. Aquela ideia de que não, o tributo é roubo. Não, você adquiriu uma riqueza, ou você está manifestando uma riqueza que é tributável. E, enfim, toda a justificativa de tributação que eu já tratei aqui. Mas eu retomo esse aspecto. Por quê? Porque a forma da gente manter controle sobre a riqueza, né, as manifestações de riqueza tributáveis que nós realizamos, né, é a contabilidade. É claro que pessoas físicas, contribuintes, pessoas naturais como eu e vocês que assistem, dificilmente fazem uma contabilidade pessoal, né? Alguns até têm algum programinha de finanças pessoais e tal, mas ninguém faz uma contabilidade no sentido técnico, né? Um sistema de balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício e partidas dobradas, débito, crédito. Ninguém faz isso para sua contabilidade pessoal. Mas as empresas fazem, ou deveriam fazer. Uma das razões é porque, se ela não faz, muito provavelmente ela vai errar o cálculo dos tributos dela, e isso tem consequências sérias. Ela pode ser objeto de fiscalização e de autuação pelas autoridades fiscais, né, por não apurar corretamente os tributos. Isso, inclusive, caracteriza crime de sonegação tributária, passível a ser punido com pena de prisão. As pessoas podem ser presas por não apurarem corretamente os seus tributos. Então, é altamente recomendável e é fundamental que as empresas mantenham uma contabilidade regular para que elas possam apurar corretamente, pagar corretamente e declarar corretamente os seus tributos. Pois bem, aí entra então a questão da conformidade ou da integridade. Eu, como falei, integridade fiscal ou conformidade fiscal não é simplesmente pagar aquilo que você apurou. Apurar corretamente, pagar é um aspecto importante, mas a conformidade vai além disso. A conformidade, quando a gente fala em conformidade, a gente olha também para os mecanismos lícitos ou ilícitos de elisão ou evasão tributária, né? Não vou entrar na discussão com a diferença disso, acho que a maioria do público talvez não tenha interesse. Mas o fato é que algumas pessoas e algumas empresas buscam mecanismos de diminuir a sua carga tributária, para diminuir a sua carga tributária. Esses mecanismos podem ser lícitos, no sentido de que eles não violam nenhuma disposição legal, ou eles podem ser ilícitos, né? Violam uma disposição legal e caracterizam, como eu falei, crime de sonegação tributária. Sejam eles lícitos ou ilícitos, a pessoa que pratica esse tipo de comportamento, lícito ou ilícito, tendente a reduzir a sua tributação, o seu montante de tributação, está se prejudicando. Por quê? Porque uma contabilidade regular e uma escrituração contábil em que todos os fatos que importam para o cálculo dos tributos são regularmente informados e classificados, né? Tudo aquilo que é renda é classificada bonitinho, conforme o tipo de renda, se é uma renda financeira, se é uma renda operacional, todas as despesas são classificadas corretamente, se são despesas operacionais, se são despesas não operacionais, o que é lucro, o que é retirada do sócio, se a gente tem tudo isso, se a empresa tem todas essas informações
bem classificadas e bem registradas, né, além dela calcular corretamente os seus tributos, e com isso ela vai minimizar ou provavelmente eliminar o risco de vir a ser autuada, o que é muito ruim, porque quando a empresa é autuada por uma falha de contabilidade e fiscal e declaração fiscal, além do tributo que ela deixou de recolher, ela vai pagar multa, ela vai pagar juros, ela vai pagar uma série de encargos por não ter feito as coisas corretamente. Então, do ponto de vista até financeiro, não é interessante você se submeter ao risco de, não, vou tentar manobrar aqui, vou tentar classificar essa receita de uma forma um pouco diferente, chamar o gato de cachorro, porque isso vai fazer com que eu pague menos tributo. Pode ser que faça com que você pague menos tributo, mas junto com isso vem o risco de você ser autuado da receita, discordar daquela classificação, daquela escrituração, da regularidade daquela escrituração, e você, junto com a autuação vem multa, vem juros, vem uma série de encargos que acabam onerando, muitas vezes saindo muito mais caro do que aquele benefício que você achou que estava tendo, reduzindo um tributo, ainda que licitamente, ainda que fosse uma questão de, não, me parece que nesse caso daria para ser A ou B, então eu vou botar B porque paga menos tributo. É uma escolha, né? Mas que a gente precisa saber que, dependendo do grau de agressividade desse planejamento, como se diz na área técnica, isso pode ser classificado como uma omissão tributável ou, eventualmente, até uma sonegação e tem consequências financeiras e jurídicas. Mas, como eu falei no início do vídeo, eu não estou tão preocupado hoje em falar das consequências jurídicas e financeiras disso. O que eu quero apontar é que uma contabilidade extremamente agressiva em termos de planejamento tributário, em que as coisas são classificadas de formas pouco convencionais, em que a natureza das coisas é alterada para que produza um resultado tributário favorável, tem como segunda consequência, além das consequências sancionadoras, tem uma segunda consequência que é o objeto desse vídeo. E essa segunda consequência é o fato de que você passa a não ter mais controle sobre a realidade do seu negócio. E isso é fundamental. Na minha experiência de profissional, né, de procurador, eu noto que, e isso é um conhecimento que a maioria de vocês tem empírico, né, um conhecimento prático aí, todo mundo já ouviu falar, que é muito comum uma empresa abrir, né, e pouco tempo depois fechar. O tempo de vida médio das empresas no Brasil é muito baixo. Tem estudos que apontam aí que, em média, uma empresa dura 3 anos, 2 anos, até 4 anos. Isso é muito pouco, né? A gente pensar que o tempo de vida médio de uma empresa está abaixo de 5 anos é muito pouco. Isso é um sintoma de que talvez as pessoas... Lógico, tem questões de mercado, tem uma série de complicadores, né? Instabilidades econômicas, crises, tudo isso interfere. Mas a gente também não pode ignorar um outro fator aqui, que é o despreparo, né? É o fato de que muitas vezes as pessoas se lançam numa atividade empresarial, constituem uma empresa para exercer uma atividade empresarial, sem ter exata noção das características daquela atividade. E eu gosto muito de programas de culinária, esses que tem na televisão, e um tipo de programa que eu gosto bastante, além dos programas de receitas, né? Um tipo de programa que eu gosto bastante são aqueles resgates de restaurante, assim, né? Que o cara, um cozinheiro famoso, um chefe famoso, vai num restaurante que está super mal, né? E aí ele vai lá e resgatar o restaurante. E nesses programas fica muito evidente, em vários episódios,
Que o problema do restaurante era que o dono do restaurante não entendia de restaurante. Ele era um bom cozinheiro, mas ele não era um bom administrador, ele não entendia daquilo. Eu, mais de uma vez, vi programas diferentes em que o apresentador e cozinheiro do programa chegava pro dono do restaurante e perguntava, vem cá, quanto que você ganha nesse prato? E o cara não sabe. Quanto que você está lucrando por mês? O cara não sabe. Qual é o teu lucro médio por pessoa? O cara não sabe. E aí o negócio vai mal, tá? Vai mal porque o cara não sabe como o negócio dele tá girando, não sabe como o negócio dele tá performando, para usar uma palavra da moda. Então, esse conhecimento, esse entender o que está acontecendo com o seu negócio, estudar o funcionamento do negócio do ponto de vista econômico e contábil, é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Não importa se você entende pra caramba do assunto, você pode ser o melhor cozinheiro, o melhor programador, a melhor costureira. Se você não for também um bom administrador, provavelmente você não vai ter sucesso. E para ser um bom administrador, é fundamental ter informação confiável. E é aí que o tema do vídeo de hoje se liga com o programa de culinária. Uma forma natural de você ter informações confiáveis sobre o seu negócio é ter uma contabilidade correta. Ter uma contabilidade precisa, uma contabilidade clara, em que as coisas estão classificadas corretamente. Isso permite ao empresário ter uma visão do negócio dele, entender onde que estão os maiores custos dele, qual é o custo médio, né? Qual é o custo das mercadorias vendidas, qual é a margem que ele tem, qual é o comprometimento financeiro que ele tem, qual é o nível de retorno que ele está tendo naquele negócio. Se você não tem isso, se o empreendedor, né, o empresário, não tem uma contabilidade regular, ele opera simplesmente com base no faturamento. Ele enxerga a empresa dele a partir do faturamento, que tá entrando dinheiro no caixa. Eu estou vendendo, tá entrando dinheiro no caixa, tá entrando dinheiro no caixa, tá entrando dinheiro no caixa. E aí ele tem a impressão de que ele tá bem. Entrar dinheiro no caixa não necessariamente é sinônimo de que a empresa está bem. Entrar dinheiro no caixa significa que a empresa está faturando. Não quer dizer que ela está tendo lucro. Não quer dizer que ela está tendo receita suficiente para pagar os custos dela. Não quer dizer que necessariamente, e aqui eu chamo a atenção, não quer dizer que ela esteja rendendo o suficiente para o nível de vida que o cara está levando. De novo, eu volto aqui para a minha prática, né? A minha atuação como procurador. É muito comum a gente ver empresários, sócios de empresas, né, que tem um padrão de vida superior ao que a empresa permite. Tá? Às vezes é mal intencionado, às vezes pode ser uma fraude, mas às vezes é desconhecimento. Aquela pessoa está vendo que todo dia está entrando 100 mil no caixa da empresa dela. E ela está achando que aquilo é um baita de um negócio. Afinal de contas, em 10 dias, uma semana, um pouco mais de uma semana, ela faz R$1 milhão no caixa. Né? E aí o cara acha que ele é milionário. Não. Aí é que ele começa a se enganar. Não necessariamente uma empresa que fatura R$1 milhão numa semana ou num mês proporciona a ele uma vida de milionário. A empresa é milionária, ele não. Se aquela empresa fatura R$1 milhão no mês, mas ela tem custos que estão mal contabilizados, depreciação que não está sendo contabilizada, e aqueles custos superam R$1 milhão, esse cara está no prejuízo. Ele não, a empresa não é capaz de financiar o nível de vida dele. Né? Ainda que esteja dando um lucro. Às vezes a empresa fatura R$1 milhão,
mas ela tem custo de R$990 mil, o que é bastante comum. Significa que aquela empresa dá a ele um lucro de R$10 mil por mês. Se forem 2 sócios, meio a meio, R$5 mil por mês para cada um. Infelizmente, R$5 mil não permite a ninguém ter um nível de vida de milionário. Tá? É claro que eu torço para que essa pessoa, para que o negócio dele prospere e o cara ganhe tenha um lucro de R$1 milhão, mas hoje ele não tem. Hoje ele tem um lucro de R$10 mil para 2 sócios. Ele não pode viver como se ele tivesse um lucro de R$1 milhão, como se fosse um milionário. Aí você vai falar, Daniel, mas isso não acontece. Não, o pior é que acontece. E a forma mais comum disso acontecer chama-se confusão patrimonial. É o empresário começar a lançar os custos pessoais dele, as despesas pessoais dele, como despesas da empresa. Então, assim, por que o cara vive como milionário? Porque ele vai lá e compra um carro super caro. Bom, mas a empresa, se for fazer uma contabilidade certinha, bonitinha, a empresa fatura R$1 milhão, a empresa tem um custo de 990 mil, então ela tem um lucro antes do imposto de renda de R$10 mil, aí tem lá o imposto de renda e tal, enfim, tem um lucro por volta de R$7 mil para ser repartido entre 2 sócios, e cada sócio teria um lucro de R$3.500. Esse cara não tem condições, por exemplo, de comprar um carro que o valor de parcela seja de R$2 mil, porque isso comprometeria 2/3 da renda dele. Como que ele faz isso? Ele pega aquela parcela de R$2 mil e lança como despesa da empresa. Ele diz que quem comprou a empresa foi o carro. Quem comprou o carro foi a empresa. Olha, quem comprou a empresa foi o carro, não tem como. Né? Ele lança aquilo na contabilidade como é uma despesa da empresa. A empresa comprou um carro. E a empresa tem dinheiro para pagar uma parcela de R$3 mil, porque, afinal de contas, ela fatura R$1 milhão por mês. E quem fatura R$1 milhão por mês consegue pagar R$3 mil de parcela ou R$2 mil de parcela de carro. Mas espera aí. A empresa tem outros custos. A gente tinha visto que ela não estava lucrando R$3 mil, não estava lucrando tanto assim. Né? Então, se você jogar aquela despesa ali, o lucro vai diminuir ainda mais. E talvez o lucro se torne negativo, também conhecido como prejuízo. Então, comprar aquele carro e pagar a parcela daquele carro pode significar que a empresa vai passar a ter prejuízo agora. E aí o cara tá achando que tá tudo bem, porque afinal de contas ele tá andando num carro que custa 200 mil, com uma parcela de 3 mil que a empresa tá pagando. Só que ele tá gerando um prejuízo na empresa. E outras despesas dele, que estão sendo contabilizadas como despesas da empresa, estão gerando prejuízo. Alguma coisa não vai ser paga, porque, a menos que o negócio dele seja imprimir dinheiro, alguma coisa não vai ser paga no final do mês. Infelizmente, o mais comum é não serem pagos os empregados, não serem pagos os tributos. Quando a coisa fica muito séria, não são pagos os fornecedores. Então, essa prática de não tratar a contabilidade da empresa com rigor, né, de confundir receita da empresa com lucro do sócio, isso tem como consequência, além de, em alguns casos, representar uma supressão efetiva de tributo, uma fraude tributária, tá? Mesmo nos casos em que isso não representa uma fraude tributária, e aqui eu dou exemplo, se a empresa é optante do Simples Nacional, ou se ela é tributada pelo sistema de lucro presumido, como a gente chama, colocar uma despesa do sócio na contabilidade da empresa não tem impacto fiscal. Tá? Isso não vai reduzir os tributos da empresa. Ou a redução é muito pequena. Vai ter alguma redução no caso da COFINS. Mas no imposto de renda, que é o imposto mais fácil da gente visualizar, não tem impacto nenhum, porque o imposto de renda, o lucro aí é presumido, então o imposto também incide sobre um lucro presumido. Pouco importa se o cara botou despesa própria na empresa ou não, porque isso não vai mudar nada a presunção de lucro. Tá? De novo, para COFINS faz diferença, mas para imposto de renda não faz diferença. O cara vai falar, não faz diferença nenhuma, o fato de eu botar isso aqui na contabilidade da empresa não reduz o meu tributo, imposto de renda.
E, de fato, não reduz. Ele não pode ser acusado de estar fraudando o imposto de renda. Mas ele está fraudando a contabilidade dele. E, ainda que isso não tenha uma consequência jurídica, né, ele não seja punido por essa fraude contábil, isso tem uma consequência muito ruim para o negócio dele. Quanto mais ele faz esse tipo de coisa, menos ele entende do negócio dele. Menos ele vai conseguir avaliar a lucratividade, a eficiência, a taxa de retorno, a produtividade do negócio dele. Isso que eu estou falando não é invenção minha. Para vocês terem uma ideia, a autoridade fiscal da Austrália, chama ATO, né, a sigla em inglês, a autoridade fiscal da Austrália, ela fornece, lá na Austrália, um serviço de benchmarking. Benchmarking é você comparar, né, alguma coisa, né? Então, você estabelecer parâmetros de comparação. E a autoridade fiscal australiana oferece para os contribuintes um benchmarking do negócio, um business benchmarking, com base na arrecadação tributária. Note, a autoridade tributária da Austrália está indicando ali que olhar para o seu nível de tributação, né, o quanto você está pagando de tributo para a sua atividade, é uma forma muito interessante de você medir o desempenho, você avaliar criticamente o desempenho do seu negócio no mercado em que ele se insere. Os seus concorrentes todos pagam tributos, ou deveriam. Então, quando você compara o nível de arrecadação de duas empresas que operam no mesmo segmento, né, que têm o mesmo número de empregados, ou que têm o mesmo capital social investido, e você observa diferenças no grau de tributação, né, uma está pagando mais tributo do que a outra, uma está pagando mais tributo sobre folha do que a outra, uma tem mais empregados do que a outra. Isso tudo são mecanismos, são ferramentas tributárias, né? São mecanismos de você utilizar informações tributárias para avaliar a lucratividade do seu negócio. E é isso que eu quero trazer nesse vídeo de hoje. Pagar tributo, escriturar corretamente as suas despesas e pagar os seus tributos é uma forma excelente de você avaliar como que o teu negócio está indo. Você está tendo lucro? Se você paga imposto de renda, você está tendo lucro. Quanto foi o lucro? Então, peraí, por que você está com problema na sua empresa se você teve lucro? Ou o contrário, você está tendo prejuízo. Se você escriturou tudo direitinho, você tem condições de ir lá olhar as suas despesas e ver mais quais são as despesas que estão gerando prejuízo. Eu tenho prejuízo operacional, eu tenho prejuízo financeiro, o meu prejuízo está localizado aonde? Né? Então, tudo isso, todas essas informações que são vitais para a empresa prosperar, dependem de você escriturar corretamente, e essa comparação entre a sua empresa e as demais empresas do seu segmento é viável a partir de variáveis tributárias. Você pode olhar para o nível de arrecadação, o nível de pagamento de tributos de um determinado setor e saber se você está melhor ou pior, se você está mais eficiente ou menos eficiente, se você está mais lucrativo ou menos lucrativo, com base nesse dado. Então, a ideia que eu queria trazer aqui é que pagar tributo, né, a conformidade tributária, pode ser uma ferramenta para você ter um diagnóstico muito preciso do nível de resultado que o seu negócio tem. E isso é fundamental se você quer prosperar, se você quer que o seu negócio continue. É fundamental para você corrigir eventuais problemas gerenciais que estejam comendo seu lucro, que estejam tornando você ineficiente. Então, meus amigos, a pergunta que dá título a esse vídeo, né? Você quer prosperar? Se você quer prosperar, uma dica:
apure corretamente, escriture corretamente as suas receitas e as suas despesas. Apure corretamente os seus tributos, da forma mais clara, mais objetiva, com o mínimo de manobra lícita, ainda que lícita, que possa estar distorcendo os dados do teu negócio. Mesmo quando a manobra contábil é lícita, se ela está distorcendo os dados do teu negócio, se ela está produzindo um resultado aparentemente positivo, quando ele não é, ou quando ele é positivo em outra medida, ou o contrário, se você tem uma contabilidade, se você está utilizando mecanismos contábeis que estão fazendo com que o seu resultado seja artificialmente negativo para não gerar tributo, quando ele na verdade é positivo, qual que é o problema? Você não sabe o quão positivo ele é mais. Você não tem mais o indicador do resultado, porque você, para obter um benefício fiscal, você reduziu o seu resultado artificialmente, você manipulou a sua contabilidade artificialmente para que o resultado fosse negativo. Legal, agora você não paga tributo. E também você não entende mais do seu negócio. Você não sabe mais se aquilo dali dá lucro, quanto de lucro, se o que você está tirando de benefício da empresa equivale ao lucro que ela tem para te proporcionar, ou se você está na prática sangrando a empresa, ou seja, descapitalizando a empresa para se sustentar. Então, mesmo quando esses artifícios contábeis são lícitos, mesmo quando eles não têm um impacto tributário direto na supressão de tributo, eles geram consequências negativas na avaliação do seu negócio. E se eles têm impacto, se eles são ilícitos e suprimem tributo ilicitamente, aí você está criando um esqueleto que certamente vai cobrar, vai aparecer em algum momento essa conta, porque os órgãos fazendários têm mecanismos para identificar esses mecanismos fraudulentos, esses mecanismos ilícitos, e a empresa vai acabar sendo autuada, vai ter um passivo fiscal aí muito maior do que seria pagando o tributo. Então, a dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a ideia desse vídeo, de mostrar o cerne dele, mostrar que conformidade tributária permite avaliar a saúde do seu negócio. Se você não tem conformidade tributária, é porque você tem uma contabilidade irregular, uma contabilidade distorcida, e com uma contabilidade distorcida, ninguém prospera, porque você não tem como saber o que está acontecendo na sua empresa, você pode estar vivendo além do que a empresa pode proporcionar, você pode estar sendo improdutivo, você pode estar sendo ineficiente e você não tem mecanismos para medir isso, você não tem mecanismos para comparar a sua rentabilidade com a concorrência e você provavelmente não vai prosperar. Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam, aperta aí o joinha, deixem comentários se vocês quiserem que eu explique alguma coisa ou que eu trate de algum aspecto que vocês acharam que o vídeo lembrou. E não se esqueçam de se inscrever no canal, quem não é inscrito, de marcar o sininho para receber as notificações. Toda semana tem um vídeo novo sobre justiça fiscal e conformidade fiscal. Espero que vocês gostem. Se gostarem, compartilhem, divulguem, para que as ideias circulem e o debate se desenvolva. É isso aí, pessoal. Foi um prazer e até a próxima.